Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir posteriormente, seja aqui no Instagram, seja lá no YouTube. Hoje estamos com mais uma live e me sinto honrado pela participação da professora Roberta, que tem uma obra muito interessante, muito importante, que envolve relações de consumo, internet, influenciabilidade de todo esse contexto, e vamos conversar sobre esse tema hoje. A professora Roberta, que é advogada, professora, doutora e mestra em Direito, especialista em Direito do Consumidor e Tecnologia, autora do livro Ultra Vulnerabilidade na Era da Internet dos Corpos, instrumentos para a proteção dos direitos fundamentais diante da manipulação e controle algorítmico. Professora Roberta, é um prazer tê-la conosco no dia de hoje. Obrigada, Carlos, pelo convite. É uma alegria estar aqui no Descomplica e falar para a tua audiência. Professora, eu sempre pergunto para o pessoal que a gente conversa aqui, o que motivou a Roberta lá no início a cursar Direito? Bom, o que me motivou, na verdade, eu sempre quis ser advogada. Eu sempre fui muito comunicativa, sempre desde criança gostava de argumentar, de pensar criticamente diante de uma situação assim que se colocava, mas também gostava de ajudar a tentar resolver os problemas das pessoas. E eu via muito filme de tribunal e isso me inspirava mais ainda. Era adepta dos filmes, então? Gostava. Oi, trancou. Oi? Deu uma trancada. A senhora pode repetir a última parte que trancou aqui para mim? Gostava de ver filme, sim. E entrando na faculdade, enfim, se deparando com outras tantas áreas, o que a Roberta gostava na faculdade? Sempre gostou da área do direito civil? Ou flertou com o direito penal, com outras áreas do direito? Na verdade, Carlos, penal, nunca gostei. O negócio sempre foi processo civil. E, inclusive, fiz o meu trabalho de conclusão nessa área, depois fui fazer mestrado na área do processo também. Na verdade, a minha trajetória dentro da academia, enfim, minha trajetória profissional, ela vem, assim, desde lá de 2005, onde eu me formei. Me formei e desde então eu nunca deixei de advogar. Mas, na realidade, por conta do meu apreço à pesquisa e pelo ensino, eu acabei resolvendo seguir o caminho acadêmico. Aí, o que aconteceu? Eu fiz depois um MBA, que durou aproximadamente uns 2 anos. Aí comecei a escrever artigos. Aí depois já participar de grupos de pesquisa também, que isso era muito importante, para me dar uma base boa para que depois eu ingressasse no mestrado. Ingressei no mestrado da PUC. Aí, lá no mestrado, já começaram os convites para lecionar na graduação, na pós-graduação, em cursos preparatórios para concurso. E aí eu não parei mais. E uma coisa interessante, Carlos, é que depois eu fui ser colega dos meus professores. Muito bacana. Isso é muito... Depois do mestrado, até eu ingressar no doutorado, eu fiquei fazendo diversas formações, né? Fiz qualificação em mediação, fiz especialização em consumidor, e depois eu acabei, anos depois, a vida seguiu, e anos depois eu acabei ingressando no doutorado, onde eu tive um contato maior aí com a questão das pesquisas, das novas tecnologias, e onde a minha tese, hoje livro, começou a tomar forma. E me diga,
A senhora disse que sempre gostou de advogar, queria advogar, mas em algum momento passou pela sua cabeça prestar algum concurso público para trabalhar no setor público, ou sempre teve essa ênfase na advocacia? Sempre quis ser advogada. Sempre quis ser advogada e depois eu comecei a me encantar muito pela docência. Pela docência, inspirada em alguns professores que eu tive, bons professores, e eu sempre acabava explicando as coisas para as pessoas e as pessoas entendiam e gostavam de por que tu não é professora? Por que tu não... E eu acabei gostando e segui e deu certo. A sua pesquisa do mestrado se conectou com a do doutorado? A senhora adentrou mais ainda no tema ou foram temas diversos? Não, a pesquisa do mestrado ela foi na área de processo. Na área processo civil. Ela se conectou um pouco com que eu já vinha fazendo desde a graduação, que era processo. O negócio era processo civil. Trabalhei muito com questões assim de recursos dos tribunais superiores, recurso especial, recurso extraordinário, especialmente o especial, requisitos de admissibilidade, pré-questionamento implícito, vários tipos de pré-questionamento, pré-questionamento ficto e vários que eu comecei a colocar em artigos, enfim, e artigos que, inclusive, já tiveram indicação lá das obras do STJ, bibliografias selecionadas. Então, assim, eu trilhei um caminho dentro do processo. Depois, na advocacia, e na própria docência, eu fiquei muito tempo na área trabalhista. Trabalhista? Exatamente. Trabalhista, empresarial e muitos anos mesmo. Na docência, eu advoguei, eu lecionei principalmente na área trabalhista. Principalmente na área trabalhista. Muitos anos. Processo do trabalho, direito material do trabalho, direito coletivo do trabalho. E aí, depois, no doutorado, eu acabei reencontrando um professor querido, o professor Adalberto Pasqualotto, e nós demos andamento a projetos passados e ele abraçou comigo essa ideia da minha tese e de falar muitas coisas que deveriam ser que eu achava que deveriam ser faladas, e ele abraçou comigo essa ideia. É claro, não são áreas, são distintas, mas se conectam, né? O processo de direito material, como o direito civil, direito processual civil. Esse passo que a senhora deu na tese formulada no doutorado, como é que ela começou a ser construída? Para que então depois a senhora firmasse toda essa base teórica e aí então efetivamente pudesse escrever, entre aspas, agora digitar, mas formular a sua tese. Como é que iniciou essa pesquisa? Na verdade, Carlos, eu comecei a ter mais contato com a pesquisa das novas tecnologias ali no início do doutorado, onde eu comecei a escrever e pesquisar mais sobre temas como, por exemplo, direito à desconexão. Em plena pandemia ali, eu falando de desconexão, dano existencial, o pessoal tudo em home office. E tem artigos bem bacanas que eu escrevi sobre essa temática, sobre inteligência artificial, sobre transhumanismo. Então, eu comecei a entrar mais profundamente nessas temáticas relativas às novas tecnologias. E eu percebi, Carlos, que as pessoas estavam tanto quanto hipnotizadas pela magia da tecnologia que acabava seduzindo as pessoas e prendendo-as num cativeiro. Então, daí veio a ideia da tese de falar sobre manipulação, sobre controle algorítmico e, claro, colocar propostas, fazer proposições de como nós podemos resolver, encontrar um caminho próspero para essa situação de não ferir os direitos fundamentais. Né? O que é a ultravulnerabilidade? Para que o pessoal entenda, porque ele é um título, obviamente, chamativo,
Ele, assim, parece que já encanta, já brilha os olhos, já, assim, no início. Ultra vulnerabilidade, porque é algo que excede a mera vulnerabilidade. Então, o que é esse título? O que ele representa na obra? Tá, assim, Carlos, eu acho um pouco difícil explicar a ultravulnerabilidade diretamente, mas não tem problema. O ideal seria a gente colocar a ideia do contexto dos riscos, do contexto da internet dos corpos, e aí sim falar da ultravulnerabilidade. Mas não tem problema, a gente pode abordar como tu preferires, não tem problema. Fica à vontade. Fica à vontade. Se a gente precisa começar de uma outra parte para então depois entender, fica à vontade. Na verdade, assim, não é um termo complexo, tá? Uhum. Não é um conceito complexo, é um conceito até simples. É um conceito cunhado por mim, tá? Que ele não fica restrito apenas às questões das relações consumeristas, e sim as relações onde envolvem pessoas em geral, qualquer relação onde envolve a pessoa. Mas não é uma vulnerabilidade já conhecida no direito do consumidor, uma vulnerabilidade digital, uma vulnerabilidade, né? Não é nenhuma dessas vulnerabilidades já conhecidas, mas é aquela que afronta diretamente a intangibilidade da pessoa humana, que viola lá a proteção que a gente tem lá na Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 3º, na Lei Fundamental da Alemanha, também no artigo 1º. Então, muito além desses conceitos específicos do direito do consumidor, que a gente tem vários tipos de vulnerabilidades colocadas, a ultravulnerabilidade, ela vai ocorrer quando há o acesso de dispositivos, enfim, interface cérebro-computador, o interior do corpo humano, na mente ou no corpo interno, violando, então, em grau máximo os direitos fundamentais. E isso pode acabar colocando em risco a vida da pessoa. Aí, nesse sentido, eu venho levantando a questão da Declaração Universal de Direitos Humanos e várias outras questões protetivas, tudo baseado na dignidade humana. Porque, na verdade, Carlos, o que está sendo ferido aqui é a própria natureza humana. A própria natureza humana. Então, o que eu quis nesse livro, Carlos, é trazer a ideia, tá? Sim, da ultravulnerabilidade que foi parte da tese, mas trazer para as pessoas a questão da internet dos corpos, que é algo que não é muito conhecido e não está distante. Está acontecendo já está no nosso dia a dia. Então, assim, para a gente ter uma ideia, Carlos, o meu objetivo aqui é ser o mais didático possível, porque eu estou vendo muita gente entrando na live, estou muito feliz do interesse das pessoas nesse tema, mas não é trazer ele de uma forma rebuscada. Inclusive, um dos meus maiores desafios nessa tese, enfim, era que esse conteúdo não ficasse simplesmente no campo das ideias, no campo teórico, mas sim depois que eu pudesse contribuir de fato para uma mudança, né, onde as prioridades não fossem só o progresso desmedido a qualquer custo, a todo pano, mas sim sempre, claro, progresso tecnológico, mas focado sempre na ética e na proteção humana. Por isso que esse livro, Carlos, ele tem sido, eu posso dizer que ele tem sido um megafone para realmente alertar as pessoas em relação aos impactos, aos riscos das tecnologias, especialmente da internet dos corpos. E já esgotou, né? A primeira impressão dele já esgotou, inclusive, né? Estava falando com o Janar, até um abraço para o Janar, da Livraria do Advogado, já esgotou isso, não, daqui a pouco a gente já vai fazer uma reimpressão na segunda tiragem do livro, porque, claro, eu foquei nesse ultravulnerabilidade, mas me chama muito a atenção a questão da internet dos corpos, porque eu estava lendo ali a sinopse e também os subtítulos dentro dessa obra,
Como que a senhora pode colocar para nós que se dá essa exposição e que muitas vezes a gente não percebe e que são potencialmente violadoras de direitos fundamentais? Para te ter uma ideia, Carlos, tem um autor, um sociólogo, o nome dele é Ulrich Beck, e ele diz o seguinte para nós, que os riscos não são um sinônimo de catástrofe, mas sim a antecipação delas. E ele segue dizendo que os principais riscos não são visíveis nem intangíveis. Os riscos, eles podem ser invisíveis e, na verdade, eles vêm de modo irresistível. Isso eu tenho falado muito claramente, porque a gente não percebe que está sendo manipulado, nós não percebemos que estamos sendo controlados. E, Carlos, o que eu posso te dizer é que isso é real e isso está acontecendo neste momento. Isso está acontecendo neste momento. E, na verdade, nós temos, para te ter uma ideia, é bom falar exemplos para a tua audiência, porque aí fica mais claro. Já tem sido feito pagamentos, a Suécia tem usado muito já os microchips. A Suécia já tem feito vários implantes de chip e vários países estão utilizando também, fora os biohackers que já estão, né, há muito tempo utilizando para comodidade, para abrir porta, para substituir chave. Muitos países já estão usando como forma de pagamento, né, forma de pagamento só, encosta ali, né, o microchip e já pode efetuar o pagamento. Rastreamento também, monitoramento de empregados já tem sido usado também, esses microchips. Tem uma situação interessante também, Carlos, que desde 2004, não me falha a memória, tem uma casa noturna lá na Espanha, ela tem filial em outros lugares, mas lá na Espanha, desde 2004, para o pessoal VIP dessa casa noturna, ela já está faz um implante do microchip para poder entrar, ter facilidades ali. Imagina para tirar isso depois, né? O gasto que não é para tirar isso depois. Tem que ter um raio-x, vai ter que fazer raio-x, vai ter que contratar um médico, né? Isso para dizer porque ele se mexe, né? Dentro do corpo, não vai ficar estático ali naquele ponto. Mas não antes fosse só isso. Mas assim, teve uma situação também bem interessante da gente colocar, que foi, até saiu numa revista, um relatório da Brand Simulation, uma situação de uma empresa, tá, que colocou num paciente que tinha epilepsia, ele fez um implante do microchip e realmente essa pessoa, um implante cerebral, certo? E realmente essa pessoa teve melhoras significativas nas convulsões, enfim. Só que acontece que essa empresa foi à falência. A empresa foi à falência. E aí vocês imaginam o que aconteceu. Teve que ser retirado o microchip dessa pessoa e esses pesquisadores dessa revista que eu citei, eles constataram que essa remoção acabou trazendo efeitos colaterais profundos, e que não foi apenas mais um dispositivo. Não foi apenas mais um dispositivo. A empresa foi responsável pela criação de uma nova pessoa. Então, assim, Carlos, veja bem, são vários os riscos que nós podemos mencionar em relação a essas tecnologias. E, na verdade, o que acontece? Elas podem, mesmo que de forma externa ao nosso corpo, elas têm, nós somos manipulados por programação preditiva, por mensagens subliminares, por gatilhos, vários gatilhos mentais que são utilizados, que nos manipulam, que nos controlam, que retiram a nossa autonomia. E quando ela está dentro do nosso corpo, ela pode acessar a nossa mente, ela pode acessar o nosso DNA, o local mais privado, mais secreto que nós temos, afetando frontalmente a dignidade humana dessa pessoa. Realmente,
é algo que gera dependência, gera crise de sentido, gera crise de identidade, na medida que essa hipermodernidade que tem se colocado, Carlos, ela gera uma... Eu estou procurando o termo aqui da psicologia, mas é a dessubstancialização da vida. Porque esse trabalho ele foi interdisciplinar. Né? Esse trabalho foi interdisciplinar, ele contou um pouco com neurociência, com psicologia, além do direito. Então, eu vim trazendo todo um arcabouço para poder sustentar essas ideias e realmente comprovar que esses riscos são reais, eles existem e que tudo isso já está acontecendo. Então, isso tudo gera um esvaziamento dos sentidos. E, na verdade, também a fragmentação do eu, na medida que a gente tem um eu virtual e um eu real. Nós já não sabemos, não existe um código de como nós vamos guiar as nossas vidas. Então, as pessoas estão ficando realmente doentes, dependentes, e estão sendo privadas dos seus direitos, como a autonomia, como a privacidade. E por isso que eu defendo a proteção expressa na Constituição Federal da integridade psicofísica, dos neurodireitos, a proteção da mente, a proteção do nosso corpo interno, algo como já foi feito no Chile. Isso precisa ter maior assertividade aqui no nosso direito, Carlos. Porque, na verdade, o que nós temos? Nós estamos passando por novos paradigmas culturais. Então, esses paradigmas, desses paradigmas surgem a necessidade de uma proteção mais qualificada. É isso que eu venho propor no meu trabalho. Em contrapartida de um ecossistema tecnológico que vem violar esses nossos direitos, que vem usurpar essa nossa dignidade, que vem nos tornar ultra vulneráveis, eu proponho um ecossistema de proteção humana qualificada, e que não é uma solução, ou duas, né? Principalmente, nós enfatizamos a questão de uma convenção, tendo em vista que esse poder invisível, ele é transacional, né? Então, nós precisaríamos de uma convenção, algo que extrapola a fronteira aqui do nosso país, mas e também uma lei baseada em riscos, mas não só isso, não apenas isso, mas sim todo um ecossistema de proteção qualificada, que eu denominei de PAN, e ali eu trago tanto recursos jurídicos como extrajurídicos para a gente fazer um movimento cultural, um movimento para que a gente dê uma proteção mais qualificada, mesmo para direitos já consagrados no nosso ordenamento jurídico, mas que ainda não tem uma assertividade como nós precisamos diante do surgimento de novos direitos, como os neurodireitos, por exemplo. Então, a gente precisa levar essa temática muito a sério, Carlos. Isso é bastante importante porque me parece que é muito semelhante ao princípio da precaução que é utilizado no direito ambiental, que tem situações que, embora não tenham ocorrido, tem algo semelhante, mas em razão desse desconhecimento frente ao caso concreto, se aplica o princípio da precaução. E me parece também, e desculpem a pronúncia, que aquela série Black Mirror da Netflix é cada vez mais presente. Não é algo que ainda vai acontecer, está acontecendo. E nesse contexto, professora, de estar acontecendo, de estar aqui, nós estamos convivendo. Não é algo como víamos lá nos filmes, em 2020, em 2030, em 2050. Não, isso está acontecendo. Nós estamos caminhando, né, e crescendo junto com isso, visto a questão da pandemia. Veja que antes da pandemia, realizar uma live não era tão fácil assim. Isso foi facilitado para questão corporativa, empresarial, do trabalho em si, e também, evidentemente, das relações. Então, relações sociais entre as pessoas. Caminhar com isso, estando enfrentando
o direito brasileiro está preparado, além dessa pesquisa que a senhora já fez e propõe, né, na sua tese, está preparado para isso ou ainda estamos engatinhando? Carlos, tu tocaste em temas muito importantes. A precaução, não só a precaução, mas a prevenção, a predição também devem ser utilizadas dentro desse ecossistema de proteção humana qualificada. Isso é proposto, é o P do meu PAN, da minha proposta. Então, assim, não vou dar muito spoiler para o pessoal ler. Spoiler. Tem propostas bem bacanas. Eu posso dizer assim, ó, que eu falei quase tudo que eu queria nesse livro. Tem coisas que não se pode falar. Muita coisa ali ainda. Deixa eu só lhe interromper. Visitem o site da Livraria do Advogado, tá? Eu fazendo aqui um merchan, e vocês vão ver ali a introdução, a parte 1 e parte 2 dessa pesquisa. Mas ó, está bem detalhado isso que a professora está colocando. Ela está fazendo um resumo, claro, mas o que preenche essa pesquisa está lá no livro. Então, visitem lá que vocês vão olhar. Siga aí a fala. Não, e eu tive que trazer muita coisa de fora, porque ainda não nos debruçamos sobre esse tema, especialmente da internet dos corpos, e na verdade, tudo está conectado, né, Carlos? Hoje, tudo está conectado, e realmente a tecnologia chegou aos nossos corpos. Nosso corpo interno, nosso corpo externo, nosso corpo interno, e também a ideia do corpo fundido. O que eu mais tenho me debruçado em termos de pesquisa é essa ideia do corpo fundido, das interfaces entre cérebro e computador. E realmente, como tu falaste, nós precisamos, que nem eu te disse, não deixar isso no campo das ideias. Os debates são importantes, que nós possamos cada vez mais explorar essas nossas qualidades que são intrínsecas humanas, nossas soft skills, que a gente fala. É aquilo que as hard skills são importantes também, mas é aquilo que nós não aprendemos propriamente, que nós já temos, que é inato. A nossa criatividade, o nosso senso crítico, né? E porque, na verdade, hoje em dia tem se falado muito, né? Essa semana o Elon Musk, não porque ele falou, porque ele erra muito também, mas falou que deu data. E o Ray Kurzweil também, ó, singularidade está próxima, também já tem falado há muito tempo que até 2030 a inteligência artificial geral, a inteligência artificial forte vai já estar aqui no nosso meio. Mas eu acredito que, independente de existir, de vir à tona ou não uma inteligência artificial geral ou forte, ou a ideia de singularidade, porque muito se especula sobre isso, e muitas pessoas acabam me perguntando, mas vai ter? Será que, né? Para mim não importa se vai chegar ou não, mas o fato é que isso não muda que nós somos ultra vulneráveis, não muda a questão da nossa fragilidade existencial, até piora. E, na verdade, a nossa inteligência, o nosso cérebro é analógico, ele não é digital. Então, nunca... Eu já tinha ouvido isso. Nunca vai ser igual a nossa biologia. Nunca vai ser. E as experiências que nós temos com a máquina, ou que vamos vir a ter, enfim, elas não são reais, elas são emuladas, elas são simuladas, elas nunca serão reais. Isso não tem como substituir. Não tem como substituir. Então, na verdade, a minha preocupação é muito agora, também eu tenho estudado, eu não sou neurocientista, mas eu tenho me preocupado muito no estudo da neurociência. Por quê? Porque nós estamos defendendo os neurodireitos. Nós não temos lei específica tratando sobre isso no Brasil, mas nós temos agora um projeto importante, que é a Emenda Constitucional número 29 de 2023, do senador Randolph. Então, lá, realmente, existe essa
essa ideia da proteção à integridade mental e à transparência algorítmica. Tá? Isso já foi feito no Chile, essa ideia dos direitos fundamentais constarem, da proteção da mente, constar na Constituição Federal, e realmente os neurodireitos são algo que nós devemos nos preocupar e realmente trazer um pouco mais de assertividade e sempre com base na questão da dignidade humana. Então, assim, Carlos, eu tenho me interessado muito por esse tema da neurociência, desde que eu comecei a pesquisar isso, e eu acho que, sinceramente, se eu puder dizer aqui alguma coisa, dar uma mensagem, eu acho que os juízes e os advogados deveriam estudar neurociência. Porque, na verdade, se a gente pensar, a neurociência, ela busca determinar como o cérebro afeta o comportamento humano, certo? Sim. E o direito, ele se ocupa em regular esse comportamento. E se o foco do direito é o ser humano, como é que a gente não vai estudar como ele funciona? Então, a gente precisa se atualizar, a gente precisa se debruçar nessas questões importantes e não deixar, a minha ideia é também não deixar isso só no campo teórico. Nós precisamos chamar as pessoas para debater, para informar, que é isso que tu está fazendo muito bem, Carlos. É isso que eu estou até sem voz aqui. Peço desculpa para vocês de tanto ótimo, que eu tenho falado em todos os cantos. Eu gosto mais da presença física, mas nós temos que nos render um pouco ao que essas tecnologias têm para nos oferecer de bom. Mas, assim, eu tenho participado de diversos grupos de neurociência, inclusive o grupo de neurociência da Júlia está estudando meu livro, vai começar a estudar meu livro agora, na próxima etapa dos estudos, estamos estudando um outro livro agora no momento. Então, a gente tem que atuar em várias frentes. Né? Eu também estou atuando e difundindo essas ideias lá na Comissão Especial do Consumidor da OAB. Também dentro da OAB, nós vamos começar agora no grupo de trabalho interinstitucional lá da OAB para o desenvolvimento de uma IA ética. Então, também lá na diretoria do Aires, eu tenho tentado, no Aires na PUC, lá dentro do Tecnopuc, tentar fazer um trabalho nessa linha de buscar uma inteligência artificial mais ética. E é isso que nós temos que fazer, na prática. Essa questão da ética, né, que daí envolve biodireito, né, porque imagina só se a gente traz aqui situações, a senhora está trazendo situações práticas e, como a senhora gosta muito de filmes, as séries, né, de modo geral, elas trazem muitas dessas situações que parecem distantes, mas na verdade nós estamos vivendo atualmente. Me chama muito a atenção, nesse sentido, qual a influência algorítmica, né, em todo esse contexto. Claro que tem a questão consumerista. Se a senhora pudesse pontuar com relação à questão consumerista e de modo geral, como que se dá essa influência dos algoritmos e que muitas vezes a gente não presta atenção, mas quando nós paramos para pensar, opa, só um pouquinho, por que isso está aparecendo para mim? Por que eu tenho a necessidade de adquirir isso? Em que momento em que eu pensei ou eu fui influenciado a pensar dessa forma? Isso aí eu também abordei no meu livro. Inclusive, eu fiz uma abordagem, Carlos, que vem desde a ideia do assédio de consumo até a internet dos corpos, mostrando todo esse iter de como nós somos manipulados e controlados pelas redes sociais, enfim, pelas tecnologias em geral. Desde a parte externa, certo? Uhum. Com assédio de consumo, bem como tu falaste, por mensagens subliminares, por programação preditiva, por esses gatilhos de coerência, e realmente nos induzindo, né? Nós acreditamos que estamos tendo autonomia nas nossas decisões, mas na verdade não estamos. Mas por quê? A gente tem que entender que a tecnologia é um poder. Né? O que
o poder? A gente, né, falar de poder aqui é essencial. E o poder, ele não deixa simbólico, né? O Bourdieu já poderia ser utilizado. É simbólico. É simbólico. O poder, ele é um tipo de comunicação generalizada na sociedade. E ele acaba influenciando o agir humano. E a tecnologia é um poder. E é um poder, Carlos, que não é apenas instrumental, mas que ele modifica a racionalidade da convivência humana. E a abrangência dele é universal. E essa influência, a influência desse poder nas nossas vidas, acaba gerando risco de manipulação, de controle. E, na verdade, isso macula frontalmente os direitos fundamentais. Certo? As pessoas precisam ter clareza disso. Precisa ter clareza da importância dos direitos fundamentais, da dignidade humana. E não sobrepor a esses direitos, que é o que nós temos de mais caro, de mais importante, sobrepor confortos e né, comodidades, enfim. Por isso que eu comecei falando que ela é muito sedutora. Ela é muito muito. É o canto da sereia, né? Eu ia falar o canto da sereia agora. Até essas questões gregas estão lá no nosso trabalho. A doutora Carla mencionou ali, isso é muito verdadeiro, quando aparecem aquelas sugestões de produtos nas nossas redes sociais e ficamos com a sensação de que o celular está ouvindo as nossas conversas. Isso, e estão. A tua televisão também. É verdade. Mas o pessoal me questionou, Carlos. Doutora, a senhora bota a tarjinha ali, e eu digo, eu e o dono do Facebook, da Meta, todo mundo estamos na vibe. Então, assim, realmente. Não, eu fico... Claro, como a gente acaba vivendo nessa correria, né? A senhora com diversas atividades, enfim, de modo geral, a gente também tem outras atividades, tu não para pensar. Mas quando tá ali naquele ostracismo, não, naquela parada simbólica, vamos dizer assim, mexendo no smartphone, acessando, mas por que isso está aparecendo? Em que momento? Mas eu comecei a perceber isso mais no YouTube. Dependendo da pesquisa que é feita de um vídeo, obviamente o algoritmo ele vai render outros vídeos parecidos, temas parecidos, mas também as publicidades associadas a esses vídeos. E essas publicidades, por exemplo, quem ainda não prestou atenção, preste atenção, hoje, dependendo do vídeo, e me parece que também do número de visualizações e acesso do canal, aparecem 2 propagandas. Antes era uma, agora são 2, de 4, 5 segundos. E a contagem desse vídeo também não é que nem a contagem normal, me parece, de um relógio. Porque muitas vezes 1 segundo dura 5. Então nós temos a impressão de que vamos esperar 5 segundos para então avançar, poder passar, e nós não conseguimos. Porque também tem tipos de publicidade que são pagas e que não se consegue avançar. Porque também, obviamente, o YouTube, que, enfim, quem gerencia, vive, enfim, desses comerciais, dessa publicidade. Então, se vocês não pararem para prestar atenção, prestem atenção. Na pesquisa do Google também, quando vocês passam para o lado ali, não sei como é que funciona no sistema do telefone da Apple, mas no Android, quando passa para o lado direito, aparece no lado esquerdo as notícias e propagandas. Também acontece a partir desse acesso. Então, isso tudo que a professora está nos trazendo, antes de pensar que é um alarmismo, não. É uma dica, atenção, nós precisamos discutir sobre isso. Porque né, Carlos? Neuromarketing. Eu queria lhe perguntar se... Eu sei que tem bastante receptividade da sua pesquisa, mas a senhora já encontrou algum tipo de resistência? Porque sempre tem quando é novo, que não é novo. A gente está enfrentando isso já há algumas décadas, mas agora está mais em evidência. Teve algum tipo de resistência? A senhora já enfrentou essa resistência, essa pesquisa que a senhora fez, a tese que a senhora formulou?
sempre tem, né? Porque as big techs estão aí. E o objetivo dessas grandes corporações é manipular e realizar o assédio de consumo, essa programação preditiva, tudo por meio de publicidade que eles recebem. Eles recebem para estar fazendo isso. Tem gente por trás que está patrocinando isso. Então, toda essa persuasão, esse pensamento de eles aproveitam dessa modernidade líquida que a gente tem, né, e essa rapidez que a gente está vivendo, essa overdose de informação e confusa, o consumidor ele não entende nada, eles seduzem e vão te controlando. Então, já tive alguma resistência, mesmo eu não tendo dito tudo que eu queria dizer nesse livro, porque realmente não podia, mas vou dizer, vou dizendo aos poucos, as coisas têm que ser ditas, têm que ser faladas, a gente não pode... Esse é o nosso papel, Carlos. Esse é o nosso papel, porque, na verdade, não só o papel do advogado, mas o papel, principalmente, do cidadão, que é informar, é lutar pelos direitos fundamentais para que a gente não seja instrumentalizado. E é isso que está acontecendo. Nós estamos sendo instrumentalizados. Estamos sendo usados como meio. E não como fim. Como iscas também, né? Como iscas. Isso. Por que não? Isso. Sabe? A senhora mencionou liquidez. Daí eu encontrei aqui na estante esse aqui, ó. A cultura no mundo líquido. Sim, é muito bom. Que é uma parte, né, do medo líquido. Ele fala sobre cultura. É uma parte. E isso com certeza influenciou também na sua pesquisa. Isso também. Muito. Bauman, Lipovetsky, eu usei. Lipovetsky. Eu tinha esquecido desse também. E tem um outro. Da sedução mesmo, sim. Né? E tem outro aqui, ó. Sociedade excitada. Também. Tem muitos que tratam a tecnologia como magia, então eu trouxe toda essa questão base. É que nem a magia do fogo. Para os primitivos, o fogo era magia. Exatamente. Não é? Esse outro aqui também, a caverna de Platão, Sociedade excitada. Ficavam assustados, não conheciam. Sim, o que não sim. Então, todos eles se conectam. Sabe que a senhora mencionou o Ulrich Beck e na pesquisa que eu fiz lá no TCC da graduação também utilizei ele com a teoria do Sociedade de Risco, exatamente. Pela aplicabilidade do princípio no direito penal com relação aos crimes ambientais, a insignificância, enfim, a gente trazer isso. Então, vejam que uma pesquisa bem feita como essa da professora Roberta, ela não está restrita ao direito. O direito é a base, mas outras tantas áreas necessitam ser utilizadas, visitadas e às vezes revisitadas para que forneçam o material como a professora está colocando. Imagina, neurociência. Então, e também é sair daquela zona de conforto. Porque pesquisar o direito, eu sei, eu procuro aqui, procuro ali, já sei. Mas ir para essas outras áreas, inclusive no campo filosófico, porque também é uma discussão filosófica isso. Trouxe filosofia. Como a senhora agora mencionou. Trouxe bastante filosofia. É claro que nós não conseguimos aprofundar todos os temas. Tá? Sim. Mas trouxe questões até polêmicas dentro do campo filosófico e da psicologia também para conseguir sustentar todas essas ideias de crise de sentido, crise de identidade que eu trouxe para cá. Sabe que eu queria lhe perguntar, claro, tem a relação, mas me ocorreu, pegando ali aquela sinopse, a senhora recorda que lá em 2014 teve uma proibição de publicidade infantil, acho que uma resolução do Conanda. Claro, naquela época era a televisão, mas hoje, eu não sei se é uma questão de que a moral acaba incidindo aí, não vamos ter acesso às crianças, né, ou os adolescentes, porque são vulneráveis, mas esse público hoje, tá, se nós adultos estamos vulneráveis, a senhora entende que também com relação às crianças e adolescentes, porque mesmo que as redes sociais imponham uma idade base para ingressar, obviamente
que tem muitas crianças e adolescentes que têm redes sociais, independente daquela proibição. É mais ainda nocivo, entre aspas, para essa faixa etária? Carlos, eu te digo o seguinte, uma das minhas propostas é uma lei baseada em riscos, e que nós tivemos agora a aprovação do AI Act, lá na União Europeia, e aquele quadro de riscos, eu acabei adaptando ele para cá, trouxe várias modificações, acrescentei a questão da internet dos corpos, que sequer é mencionada lá, falei de games e de várias outras situações que realmente eu entendo como preocupantes. Então, eu coloquei no meu trabalho, tem um quadro de riscos, porque eu acho que é muito importante que nós tenhamos uma lei baseada em riscos, além de uma convenção, uma lei baseada em riscos, e realmente as crianças são o alvo primeiro, porque é ali que tudo está se formando, ali que elas conseguem facilmente serem manipuladas, especialmente pelos games, pela questão dos games, e essa questão, para mim, é muito complicada, porque a gente tá meio de mãos atadas em relação às crianças, porque, eu vou te dar um exemplo, tá? A gente tenta fomentar a leitura de livros físicos e tudo mais, e na escola, hoje em dia, não sei se tu tens filhos, mas na escola das crianças, eu tenho filhos, e eu vejo muito tema em aplicativos. Tudo é aplicativo. A escola também, ela tem que progredir, ela tem que se modernizar, ela não pode deixar. E esses aplicativos são extremamente sedutores, porque ali dá para trocar figurinha, ali dá para fazer uma série de coisas, e a criança quer ficar ali. Então, é uma luta em glória. Tu faz o tema, mas depois tirar a criança dali, realmente é algo bastante preocupante. E eu acho, assim, Carlos, que esses engenheiros, né, isso até vem com um pouco daquela questão que tu colocou, esses engenheiros, quem está por trás do domínio dessa cadeia produtiva, é que incumbe. Tu me falaste assim, se eu já tive alguma represália, é que incumbe. Então, eu estou falando agora claramente. Né? Não só os engenheiros, mas todos esses empresários dessas techs que têm o domínio dessa cadeia produtiva, é quem tem a responsabilidade de pensar nos valores que devem ser incorporados nesses dispositivos, nesses games, enfim, no design desses artefatos, para que eles sejam sensíveis, adequados aos valores constitucionais, que eles tenham um design ético, seguro, porque não vem falar, não, em personalidade de máquina, em tudo isso, nessas balelas todas, porque tem sempre uma pessoa por trás e ganhando muito dinheiro, e é essa pessoa ou essa cadeia que deve ser responsabilizada. Responsabilidade objetiva. Sabe que a senhora mencionou algo que me chama, que obviamente também me chama a atenção, isso. Recorda daquela campanha do Brexit, isso, né, para a saída do Reino Unido da União Europeia, 2016, se não me engano. E isso depois veio a influenciar a eleição norte-americana e deu um respingo aqui, acho que em 2018. Já naquela época se discutia da influência, obviamente, das postagens pagas, de tudo aquilo que acabou, que as redes sociais, elas ultrapassam qualquer tipo de limite. É diferente da fofoca que se conta aqui num grupo, no bairro, eu pessoalmente, do que eu coloco no WhatsApp, ou vou compartilhando por qualquer outra rede social. É deepfake mesmo, né? É deepfake. Deepfake, exatamente. Então, vejam que não é tão distante. E a abrangência dessa pesquisa, como a professora já mencionou desde o início, óbvio, pegou a questão consumerista, mas ela vai além. A afetação aos direitos fundamentais. Ela começa falando da questão consumerista, da série de consumo, e ela tem realmente, como tu falaste, Carlos, a base nos direitos humanos, nos direitos fundamentais. Ela não fica restrita de forma alguma só ao direito do consumidor. Não tem como.
Não tem como. Não, claro. E me parece que, não desmerecendo, mas é o mínimo essa influência do direito de consumo, das relações de consumo, frente a outras situações, como, por exemplo, influência em eleições. Hoje, né, esse ano temos também. Claro que a dimensão é bem menor. Algoritmos discriminatórios. Exatamente. Bem isso. Então, é importante, pessoal, vocês terem acesso a... Tem também em formato digital essa obra? Melhor ainda. Melhor ainda. Porque nós não podemos querer, Carlos. Isso envolve uma série de coisas. Então, assim, é um livro que ele não é só para o operador do direito. É um livro que ele abrange todas as pessoas que têm interesse na proteção humana. Porque nós não podemos resolver problemas complexos com soluções simples. Nós temos que debater esse tema em grande profundidade. E esse tema, ele como eu fiz esse ITER que eu te falei, ele abrange várias coisas que nos afetam. Então, eu cheguei a falar, e se acabar a internet, como é que a gente poderia, o que aconteceria só com a moeda digital? Então, assim, eu até fiz algumas conjecturas, assim, tudo dentro desse universo tecnológico. Então, assim, é um livro muito, muito interessante. É um livro denso, certo? É um livro denso, é uma tese de doutorado. Mas, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado, porque ele não tem só teoria, ele não tem só pesquisa técnica, ele tem muito sentimento, o sentimento de uma advogada, de uma professora, de um ser humano que realmente quer fazer algo, quer contribuir, e a partir do momento que eu me imbuí dessas informações, Carlos, eu não posso manter elas comigo. Nós temos que divulgar essas informações e tentar realmente fazer algo para que isso mude. É uma responsabilidade acadêmica e social, cidadã, né? Acima de tudo, essa responsabilidade. Isso que a gente nem falou aqui, nem vou tocar nesse assunto, dos influenciadores, né? Que eu tenho atingem diretamente. Eu falei um pouco nesse livro sobre isso também, certo? Sobre os influenciadores digitais. Eu tenho um artigo num e-book que da Fênix, é gratuito, quem tiver interesse, mas aí é sobre a questão da tributação dos influenciadores digitais. Mas ali também eu acabo trazendo muitas, porque é algo também, né, que a gente não sabe. A publicidade velada, tudo que eles fazem, acabam não colocando que aquilo é publicidade. Eu falo dos influencers. Nós temos muitas influencers avatares que, na verdade, não existem e que bombam nas redes sociais. Eu penso, puxa, eu quase não me exponho nas redes sociais e esses avatares estão lá, né, bombando. Mas, enfim, e o pessoal me enchendo de like, né? E isso me preocupa muito, como as pessoas estão sendo iludidas. Esse mundo de ilusão é algo que a gente tem que tentar reverter. Vamos voltar para o real. Isso parece aquele desenho da década de 80, Caverna do Dragão, né? Que era aquele mundo paralelo em que nunca se chegava ao mundo real, ao mundo concreto. Enfim, várias teorias. Mas lembro também que né, Carlos, uma diferença cultural de uma geração para outra. Isso tem a ver com a mídia e com a pressa. Verdade. A corrida para a eficiência. Eu falo muito da questão do paradoxo da eficiência. Por que a gente está nessa corrida de ratos? Que é isso que a mídia fomenta, que essa cultura acaba fomentando na gente. Inclusive soluções de como que não são exclusivamente minhas, mas que elas foram, né, ali trabalhadas. Como sair disso? Então é um livro bem completo, bem bacana e eu recomendo, né? Porque é meu. É um livro que eu gostaria de ler. É um livro que eu gostaria de ler. Não puxando o assado para sua brasa, ou a brasa para o assado, enfim, né? Mas isso é muito interessante. Professora, fica o convite para uma próxima oportunidade. Também não quero tomar muito seu tempo, porque a gente já está 1 hora conversando e olha,
teria muito mais para conversar. Eu quero lhe agradecer por ter participado, ter aceito o convite. Eu sei que a senhora é bastante atribulada, bastante compromissos, e conseguimos conversar nesta data. Eu quero lhe agradecer, me senti honrado de conversar sobre isso, porque é para fomentar o pensamento daqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, e não só isso, mas procurem a obra, procurem verificar, ler, se interessar pelo tema, porque é uma autora nossa aqui, uma grande pesquisadora, que se propôs a dividir um pouco do seu conhecimento e não ficar apenas na parte acadêmica, trazer algo prático para que a gente reflita. Novamente, não é alarmismo, é reflexão, e é importante. Então, procurem lá no site da Livraria do Advogado, no Instagram tem o perfil também da editora, e vão conseguir adquirir. Professora, suas palavras, considerações finais. Carlos, quero muito te agradecer pela oportunidade de poder tratar desse assunto aqui, alcançar as pessoas com esse tema, tentando tratar um pouco de forma leve, né? Claro que nós precisamos de debates sobre os riscos em maior profundidade, mas eu fico à disposição, porque esse é o nosso papel, como eu disse, né? Enquanto advogados, enquanto cidadãos, de informar, de lutar pelos direitos fundamentais, para que a gente não seja instrumentalizado. Estou muito feliz de tanta gente que está nessa live aqui presente. Certamente é por tua causa, Carlos. Não, muito obrigada. É pelo título. O título é muito importante. O pessoal, aquele título é marcante, professor. E chama bastante atenção. Então, eu que lhe agradeço pela participação. Pessoal, então, dados os recados, não se esqueçam de nos seguir aqui no @DescomplicaDireito01 no Instagram. Se inscrevam no canal lá do YouTube, a participação de vocês é muito importante para a gente continuar conversando sobre assuntos como o de hoje. Também em formato podcast no Spotify, e tem os grupos lá do Telegram e do WhatsApp. Então, professora, forte abraço, muito obrigado pela sua participação e até mais. Obrigada, até mais.